Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao canal Só Entre Nós. Hoje, mais uma entrevista da série Saúde Mental com o nosso querido amigo William Bull. E antes de apresentá-lo, eu peço que você, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, que se inscreva em nosso canal, que se aparecer aí a possibilidade de hypar o vídeo, que hype esse vídeo e o que compartilhe com pessoas que têm esse mesmo interesse aqui que o nosso. Isso, além de ajudar o canal, leva ajuda a pessoas que, como nós, precisamos de informações, e informações que eu costumo dizer sempre aqui, relevantes, responsáveis e verdadeiras. Então, hoje o nosso entrevistado, dando sequência aqui à série de entrevistas da série de saúde mental, o nosso querido William Bull. William Bull é psicólogo, foi executivo de empresas antes de ingressar na carreira de consultoria. Há mais de 15 anos, o William trabalha no Instituto Pieron. É consultor para desenvolvimento organizacional e pessoal, apoiando seus clientes a irem além das expectativas. Entusiasta de aplicação da teoria de flow e dos sistemas familiares internos. É também mediador de trabalhos de grupo e praticante do self-therapy. William, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Fabiano, por me receber aqui. É um prazer muito grande estar aqui para conversar contigo e falar, né? Conversar também um pouquinho, transmitir um pouco do nosso pensamento para o seu público. Muito Ah, que prazer estar legal. aqui com vocês. Muito obrigado. É sempre um prazer receber pessoas que a gente tem uma identificação, que a gente gosta, né? Além de bom profissional que a gente tem no coração. Então, gostaríamos que você pudesse se sentir à vontade aqui e que pudéssemos fazer desse papo meio que a cozinha de casa, lembrando aqueles tempos antigos, né, em que as pessoas Uhum. se recebiam na cozinha, faziam um cafezinho, assavam um pão de queijo, né, e Muito batia bom, né? papo. E hoje o tema é sobre o poder da atitude na saúde mental. Né? O Hum, objetivo dessa série, William, foi tentar buscar aí uma maneira de trazer pessoas envolvidas, né, em suas atividades profissionais, mas além disso, de ajudar, né, pessoas. A gente vive um momento aí tão complicado no que tange aí os transtornos mentais e a maneira que, enfim, eu tenho tentado ajudar pessoas é trazendo quem sabe, né? E você, naturalmente, é uma das pessoas aí que frequenta o meu grupo de amigos, que está quase que frequentemente a gente está junto em outras atividades. E eu sempre digo aqui a importância da gente levar um tema com veracidade, com responsabilidade, porque aqui, né, a gente não está aqui para perder tempo. Eu sempre digo, a gente tá aqui realmente porque é importante e a gente quer, aí, de certa maneira, fomentar e ajudar pessoas que estão realmente carentes de alguma informação ou de algum guia, né, de uma luz em seus caminhos. E a primeira pergunta, William, que eu tenho para te fazer é assim: você cita, enfim, frequentemente nas suas palestras, o Viktor Frankl, né? sim, E a última das liberdades humanas, como sendo a escolha da atitude perante as circunstâncias. Na exato. prática clínica e consultiva, como essa mudança de atitude interna pode ser o primeiro passo para a cura dos transtornos emocionais? É uma reflexão importantíssima essa que você traz aqui, né, para o nosso debate. Eu gostaria até mesmo antes de
falasse um Fica à pouquinho sobre o vontade. tema, né, já que você abriu essa possibilidade, da gente diferenciar o que que é atitude do que é o comportamento na minha visão. Porque quando a gente é muito pequeno e tal, tá naquela fase de mexer, bagunçar tudo e tal, às vezes quer gazetear a aula, não quer ir na escola e tal, aí a mãe chega, né, ou o pai chega, toma uma atitude, garoto, vai lá arrumar seu quarto, então vai lá fazer o dever. A atitude como sinônimo de algum comportamento, de faça alguma coisa, né? E a gente, às vezes, é muito criado nisso, né? Ah, uma pessoa sem atitude, ou a pessoa teve uma atitude que não foi compatível com o ambiente onde ela estava, né? Mas tem alguma coisa que a gente precisa diferenciar. Eu penso a atitude como uma predisposição para a ação, né? É uma coisa que vem de dentro para fora mesmo, não é a ação em si. Não é? Então, se a gente está passando na rua e se você tem um conjunto de princípios, de valores, de proteção, por exemplo, ao idoso e à criança, você vê uma situação que coloca em risco uma criança ou um idoso, vai acionar essa sua atitude de proteção, né? E você vai agir porque antes esse eliciador estava disponível ali. Então, acho que isso é super importante nessa conversa da saúde mental, num tema mais amplo que você está trazendo, né? Então, quando eu penso, vamos lá, a gente sabe que a vida não é feita apenas de escolhas, né? Tem, Claro, claro. tem muita gente que fala, a vida é feita de escolhas. Bom, sim, mas também tem certas coisas que acontecem que a gente não escolheu conscientemente, né? A gente sabe que a gente também faz algumas escolhas que são direcionadas pelo nosso inconsciente, né? E nem sempre nos damos conta disso. O Jung até diz, né, que quando a gente está muito distante desse conhecimento interior, a gente vai ser impulsionado pelo nosso inconsciente durante muito tempo e vamos chamar as E consequências disso de destino, destino, não é isso? Mais ou menos isso? é Você isso deve aí. ter, eu já te ouvi falar essa frase. Então é isso. Então agora, essas situações, né, que não são fruto de um desejo ou mesmo de uma escolha, né, ou seja, aquelas que nos são impostas pelas circunstâncias, parece que o Franklin, naquela vivência dele, na época da Segunda Guerra, ele estava numa situação imposta, ele não escolheu aquilo, ninguém ali escolheu aquilo, né? Então, me parece que aí reside a força da nossa vontade e a força da nossa atitude, né? Uma predisposição interior, então, para fazer a leitura disso que é externo pela lente desses nossos princípios, né? Então, diga. Não, eu estava até falando com uma outra colega nossa sobre um pouco sobre isso, né? A importância de, até parafraseando um pouco o Rubem Alves, né? Ele diz que a gente vê a beleza quando a beleza já existe dentro da gente, né? Então que a Uhum. gente só pode ver a beleza que está fora quando já existe beleza interna. De certa maneira, é o que você fala, né? Que existe aí algo dentro da gente que inspira, de alguma maneira, né? As escolhas, sejam elas. Eu brinco que até a não escolha é escolha, né? É porque é inconsciente, né? Como você disse. Mas assim, como essa atitude, né? Uma vez que eventualmente eu não saiba que ela existe, pode condicionar justamente essa escolha que eu tenho em relação à vida, né? Dá para falar um pouquinho disso? Eu acho que talvez a gente possa exemplificar um pouco, né, o que seria isso, né? É, Então, o que seria essa escolha frente a um conjunto de circunstâncias que você não escolheu, né? Imagina que tem duas pessoas caminhando na calçada de um prédio alto e de repente cai um vaso ou dois vasos de flores lá do prédio e esses vasos aí caem em cima do ombro, né, meu e seu ou de outras pessoas que estejam caminhando ali. Quer dizer, você estava passando ali, uma fatalidade, aconteceu um acidente que você não desejou nem consciente nem conscientemente, vamos dizer que não, e aí aconteceu um trauma, aconteceu um fato negativo. Então, nós, ou as pessoas que lá estavam, fraturaram o ombro, tiveram atendimento imediato, foram socorridas. Então, o fato, a circunstância foi igual para ambos, mas a partir daí, a atitude mental, a forma de encarar a situação, de compreender aquele contexto, de dar um significado àquilo tudo, ou seja, criar uma narrativa própria a partir do fato, isso é que faz toda a diferença.
E você passou então por um trauma, teve o estresse do momento, teve dor, teve o estresse depois da situação, mas a narrativa, né, a compreensão e a entrega de um significado a isso, essa é a atitude que você vai ter. Então, uma pessoa pode passar um resto do tempo se vitimando e blasfemando e negando ou criticando, e a outra pode, a partir de tudo isso que foi nocivo, criar uma narrativa positiva de autossuperação e de seguir com a sua vida adiante. Então, uma pessoa pode bloquear a sua vida, se vitimizando, e a outra pode avançar na sua vida a partir e independente do acidente, né? Aham. Esse é um ponto, né? Eu tive uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo, há muitos anos, quando trabalhava em empresa, era uma pessoa que trabalhava em área comercial, então você vê, vai para cá, vai para lá o tempo todo muito ativa, sofreu um acidente de carro, os filhos estavam juntos, uma condicionada com os filhos, a não ser escoriação leve, mas ele foi projetado e ficou paraplégico, né? E o que eu mais ouvia, depois que ele superou um pouquinho, né, aquelas fases iniciais, ele falou: a minha vida começou a andar depois do acidente. A minha vida começou a andar depois do acidente. Olha que interessante, olha que narrativa ele criou, a perspectiva que ele teve a partir de tudo aquilo. E ele foi situando: eu fiz isso, passei a fazer isso, minha relação com os filhos, com a família mudou, casei, e tudo ele contava com uma atitude que você não consegue copiar. Então, essa atitude não é algo que você copia. Quando a pessoa descobre essa intencionalidade, né, muda tudo, muda o jogo, né? Então, se imagina num tratamento, numa terapia, ou mesmo a pessoa frente a um problema muito grave, o quanto ela pode fazer se ela se compenetra, né, e atribui um significado, um propósito àquilo. Agora, de novo, a atitude como predisposição para uma ação, ela está muito conectada com os seus princípios e seus valores. Aquela pessoa que se vitimizou, certamente ela está acionando os seus princípios e seus valores para ter aquele comportamento. E a outra que seguiu adiante também. Então, o que que você aciona depende desse conjunto coerente de crenças, de significados que você tem. Aliás, só para encerrar esse pedacinho, me lembrei aqui algo, de uma frase que eu gosto de usar muito também, ah, que é do Max Weber, que foi um teórico da burocracia, né? E ele diz assim: o ser humano é um animal amarrado numa teia de significados que ele mesmo constrói. Então, E, veja, nós estamos enredados nisso. e quando você estava falando, e acho que ficou bem mais claro, pelo menos para mim agora, eu lembrei do Jean-Paul Sartre, né? Onde ele diz que não importa o que a vida faz com você, né? O que importa é o que você faz com o que a vida faz com você, né? Ou seja, é dessa atitude, de certa maneira, que você está falando. Exatamente, é dessa atitude, porque a gente atribui significado a tudo, né? Então você falou assim: olha, não importa o que a vida faça com você, o que você faz com a vida. O que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre felicidade, o que você pensa sobre trabalho, sobre alegria, sobre infortúnio, dificuldade, facilidades, todo o seu conjunto de pensamento é que forma esse, vamos dizer assim, essa harmonia, essa teia de Essa significados em teia que você si. falou. Você fica enredado nisso, de uma forma boa ou de uma forma não tão boa, ou que vai te trazer alguns problemas, né? E na sua colocação, você fala também a importância, né, da terapia ou de, enfim, um trabalho de autoconhecimento para justamente poder olhar onde eu me situo, né, tanto dentro de mim, né, quanto fora de mim, porque querendo ou não eu vou fazer escolhas, né, mesmo que eu não saiba Sim. quais sejam. Como a gente consegue, né, tentando falar com o público que nos escuta agora ou nos assiste, como criar essa teia, né, que me levam a escolhas mais conscientes, mais maduras, mais responsáveis em relação àquilo que eu mesmo quero, né? Porque muitas vezes eu escolho, mas eu não quero aquilo que foi escolhido, né? Porque eu tô naquele no automático, né? Eu tô mecanicamente reproduzindo o padrão. Como sair disso, né, William? A busca de si mesmo, né? Vamos dizer Isso. assim,
pelo autoconhecimento é importante. Agora, quando a gente fala do autoconhecimento, a gente precisa também refletir, né, nessa provocação que você está fazendo, se eu quero alterar alguma coisa em mim, se eu quero mover alguma coisa em mim, o primeiro passo é o conhecimento de como eu estou me movendo no mundo, né? Se eu estou no piloto automático, né, que você falou, vivendo por padrões repetitivos, disfuncionais, ou se de fato eu estou tendo uma consciência sobre o que eu faço, né, como eu me manifesto, sobre as consequências de estar no mundo, né? Então é um grau de autoconsciência que vem do autoconhecimento. Então eu posso pensar no ser biológico que eu sou, né? No ser mental que eu sou e no ser social que eu sou. O Piaget falava muito isso, né? O homem, ele é biológico no seu nascimento, ele é mental nos seus meios e ele é social na sua finalidade. Depois o Eric Erikson também falou um pouco sobre isso, fala quase que a mesma coisa, né? E o Erikson ainda vai além, falou, então a finalidade do ser humano é desenvolver virtudes, é desenvolver capacidades ao longo da vida, né, passando por crises de desenvolvimento e tal, que é um capítulo à parte, né, para a gente conversar, mas vai se construindo como pessoa. Então, essa teia, ela não é alguma coisa que você constrói muito conscientemente numa fase muito infantil, né? Você tem toda uma bagagem emocional que vai colocar ali um fiozinho nessa teia. Você tem uma bagagem de formação educacional familiar, né? Então você vai colocando ali elementos, né, da criação, da educação, da convivência social, de como você lida com as suas emoções, né? Se você tem recursos ou não para lidar com certas situações mais graves que acontecem. E que você, muitas das vezes, não tendo recursos, fica ali uma crença negativa sobre aquilo que aconteceu. Então, tem uma série de coisas que vão formando essa teia. Quando a gente vê que a coisa está disfuncional demais, né, que as consequências de estar enredado nesse conjunto de crenças, significados, está mais disfuncional do que funcional, é aí um momento da virada, né? Então a gente tem que fazer um caminho inverso, né? Por essa teia e testar os pressupostos. O que eu acredito sobre vida é isso mesmo? Né? O que eu penso sobre trabalho é isso mesmo? O que eu penso sobre liderar é isso mesmo? Sobre ser filho, sobre ser pai, sobre ser uma irmã, né? E sobre ser uma pessoa na sociedade, todas essas crenças, elas são minhas mesmo, como elas foram construídas e o quanto elas são funcionais, o quanto elas me levam para aquela finalidade de convivência social, que no limite deveria ser mais fraterna, né, e benéfica para todos, o quanto ela me faz entender esse meu desenvolvimento ao longo da vida, né, do biológico, do mental. Então, são essas reflexões. A terapia ajuda nisso, né? Pelas provocações, né? A autoterapia também, né? Nos sistemas familiares internos, mas sem provocação e criar uma dissonância, uma ruptura no seu conjunto de crenças, dificilmente a gente vai sair dessa teia se ela estiver disfuncional, né? É interessante que o que você tá trazendo, porque você fala em um processo que parece que é um construto, né? Você vai fomentando e alimentando dentro, e aí você chega em algo, e logo ali na frente você muda de novo e tenta outro caminho. O que me passa uma visão disso tudo é meio que, como eu posso dizer, infinita, né? É como se Uhum. fosse um processo longo e contínuo. E isso me faz lembrar, hoje a gente está falando de citações, né? Me faz lembrar um pouco o Guimarães Rosa, né? Porque muitas vezes a gente, pelo menos eu vejo isso, né? Frente a essas crenças todas que a gente vai vivenciando e aprendendo, né? Seja no social, seja no familiar, seja no pessoal, né? Seja no íntimo. E muitas vezes essas crenças se tornam, como você disse, disfuncionais. E a gente vai e trabalha e consegue um tanto, e de repente tem que trabalhar de novo. E isso pode passar a impressão, né? E acho que é importante, é aí que eu quero chegar, de ser algo que não vale a pena porque não tem fim.
né? Ah, mas eu acho que, falando da citação que eu quero colocar nisso tudo de Guimarães Rosa, é que ele diz que não importa o destino, né? O que importa é a caminhada. Então, o que eu quero perguntar, na verdade, já afirmando, né, que embora sejamos continuamente incompletos, né, e sim completos imperfeitos, talvez seja importante a gente tirar, né, o objetivo do fim, né, e aproveitar a caminhada, né? Ou seja, Uhum, o que a gente já tem. Porque o ser humano é engraçado, né, William? Eu constantemente falo sobre isso com pessoas próximas. A gente fala muito do que não tem, do que não uhum. conseguiu, do que gostaria, né? Do que ainda não fez, né? Não, e a gente fala pouco do que já existe, que é justamente essa metáfora da caminhada. Você acha que é por aí? Eu acho que é bem por aí, né? Isso traz um tema que você gosta de falar bastante também, né? É você aproveitar o momento, né? Você estar consciente do agora, você estar se sentindo pleno ali. E é uma conversa que eu acho que faz todo sentido, né. E isso me lembra, né, o professor Mihai Csikszentmihalyi, que pesquisou durante muitos anos e mostrou que nós temos pelo menos 8 canais emocionais aí, sendo um deles o que ele chamou de flow, porque as pesquisas, quando aplicadas, né, com muitas pessoas, as pessoas ao relatar que estavam num canal emocional muito positivo, elas diziam que as coisas fluíam, né, as coisas estão fluindo. Então, de tantas pessoas olharem, estão fluindo, fluindo, virou um canal flow. E esse fluir era o quê? Elas se encontravam aplicando 100% da sua capacidade no agora, no momento. Há um desafio que naquele momento, no agora, dava match, sabe, casava, sincronizava, então entrava em fluxo. Então eu tinha um desafio, qualquer que seja o desafio, e a minha capacidade dava conta. Então nessa hora eu não estou pensando no que falta, eu nem estou pensando se falta alguma coisa, por quê? Porque está tão encaixadinho, a coisa está tão funcionando, que o feedback das coisas vão aparecendo para você, a retroalimentação está dando certo, está dando certo, está dando certo. E nesse momento emocional, assim, né, que você está vivendo ali, você não pensa em fome, você não pensa em ir ao banheiro, você não pensa em fazer intervalo, você não pensa em olhar o relógio, você simplesmente está desfrutando da aplicação plena da sua capacidade naquele momento. Quando você vê, não jantei, não almocei, não fiz xixi, nossa, já são 10 da noite, mas tudo aquilo que você fez sentido. E você não ficou preocupado com nada, você estava ali imerso Inteiro. ali, inteiro. Isso é aplicar 100% da sua capacidade naquele momento. Às vezes a gente sai desse canal emocional, porque é impossível ficar 100% do tempo ali, né. Então na vida, às vezes, a gente tem um desafio muito grande, aí a gente fica até um pouco preocupado, ansioso, porque a gente não vê recurso. Eu acho que é nessa hora que a gente fala do gap, fala do que falta, que não tem problema também, desde que você faça um movimento positivo de buscar para alcançar aquilo, se aquilo faz sentido também, não uma busca frenética só pelo que falta, sem valorizar a sua capacidade. Não, porque tem um objetivo maior, então eu quero estudar um pouco mais, porque eu quero tocar violão de uma maneira melhor. Eu quero participar do grupo, da banda, e não quero desafinar. Então você vai se desafiando, vai estudando as partituras, a música, e vai entregando aquilo, em qualquer profissão, né? Quero ser um terapeuta melhor, vou fazer curso, formação, quero ser um engenheiro, quero ser um marceneiro. Eu vou aprimorando as minhas capacidades para que os desafios não fiquem distantes delas, né? Então, essa é uma questão central. Eu acho que se vende muito hoje isso mesmo, né? Tudo que falta. Você precisa disso, né? E numa velocidade que é atordoante, né? De uma hora para outra você precisa de tanta coisa e de verdade o que você precisa a gente não faz, né? Então, esse você precisa de tanta coisa que é de fora para dentro, leva a gente para desconexão interior. A gente se desconecta, e ao se desconectar, então prejudica tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Então você vai ter um significado de vida, felicidade, sucesso que alguém está te impondo, não é o que você construiu. É legítimo, é honesto, é genuíno. A palavra que você gosta de usar também, então não deixa de ser genuíno, é É, é, comprado.
tem tanta coisa no que você traz, né? Vai abrindo pasta aqui também, né? Tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para não abrir muito, assim, né? Mas assim, primeiro eu acho que essa questão do flow, essa questão de estar no presente, de estar inteiro, né? De estar com a sua atenção naquilo que está sendo feito. Eu acho que se a gente pudesse ampliar isso, né? Só em termos teóricos, eu tenho certeza, ou teria certeza, que haveriam menos transtornos mentais, né? Quanto Opa, mais, né, a gente coloca a atenção, né, que é o que a gente está falando aqui. Então já fala para o nosso público aqui também, né, que um dos caminhos, né, se não o principal, para gerar saúde, né? Quando eu falo saúde, a gente está falando em termos todos esses que você falou, né? Biológico, familiar, social, emocional, espiritual, espiritual. né? Eu preciso estar no presente, nem que seja, né, um espaço necessário, mas isso me dá essa sensação que eu costumo dizer de pertencimento, né? Quando você está Uhum. inteiro fazendo algo que você quer, né? É uma sensação de caralho, que da hora, né? Que bom que isso está acontecendo, né? Você desfruta. É, é. E, e- e- e indo para a contramão disso, né? Que na verdade é contramão em termos de exemplo, né? Me lembrou também Sócrates, né? Sócrates disse que ia passear nos mercados lá, né? Nos centros comerciais da época. E ele olhava uma coisa, olhava outra e tal. E aí pergunta para ele, só o que você está fazendo? E aí ele responde assim: estou vendo tudo aquilo que eu não preciso. E eu acho que vem ao encontro do que você está falando, né? Num mundo onde a gente é pego, né? É chamado, tanto estímulo, tanto, né, de a gente ter essa consciência do que realmente importa ou do que é prioridade naquele momento, da importância de você estar inteiro numa tomada de decisão, porque isso tem uma probabilidade de você fazer uma escolha melhor e por aí vai. Você concorda? Eu concordo. Você traz uma conversa muito interessante aí, que é a gente fazer um balanço entre aquilo que é necessário e supérfluo na nossa vida, né? Entre aquilo que permanece e aquilo que é impermanente. Então, quando eu estou muito focado no supérfluo, quando eu estou muito naquilo que é impermanente, onde está a minha segurança pessoal? Quando de fato eu precisar dela, frente a uma circunstância que vai me desafiar, uma situação que eu não busquei, mas que está ali na minha frente, onde a minha força interior para lidar com essas coisas, né? Eu estou muito vulnerável, porque eu não trabalhei em mim aquilo que é o necessário, aquilo que Necessário. é permanente, Exatamente. né? E essa permanência é um vigor. E esse vigor, o Erickson dizia, né, que quando a gente se enxerga em certos momentos e se valida, a gente se reconhece, isso traz um envigoramento e isso reafirma o nosso sentimento de identidade, quem nós somos nesse mundo, né? Ainda que seja um sentimento que pode mudar ao longo da vida, nesse exato momento você se sente envigorado, né? Por conta disso. Mas isso vem de dentro, né? Quando você pratica, por exemplo, alguma coisa a despeito do meio social, a despeito do convite, a despeito de toda a atração, de todas as facilidades, né? Então, você se valida, né? Eu sou quem eu sou essa pessoa que respeita esse conjunto de princípios, faço certo porque é o certo a fazer para mim, e quem não faz como eu também está tudo bem. Eu estou falando de mim, então você vai se validando naquilo que é o seu conjunto. Agora, quando você está tênue, né? Você está bambo, você está meio frouxo eh, nesse equilíbrio, né? Claro, a gente está no mundo, né? Precisa se vestir, comer, beber, se divertir, está tudo certo nisso, nós somos seres sociais. Mas o que não está legal é essa balança começa a pesar muito para o supérfluo. E aí a gente vê todos os problemas emocionais, né? De transtornos que acabam acontecendo, porque as pessoas só dependem de like, elas só dependem de validação externa, Exatamente.
elas não conseguem fortaleza interior, se sentem frágeis. Então, no primeiro soluço, que a vida vai sacudir a gente várias vezes, ela não consegue. E aí entra, infelizmente, aquela provocação que você fez há um tempo atrás, será que vale a pena? E às vezes é um processo solitário. Olha que interessante esse mundo que a gente vive hoje, né? Participa de muitos grupos, está super conectado na internet e é uma pessoa solitária, porque não tem vínculos reais. Exatamente. A começar pelo próprio vínculo consigo mesma. Não tem esse vínculo real. É, voltando, né? Assim, na verdade, acho que nem voltando, mas complementando, porque eu acho que dessa balança que você bem traz, né? Do permanente com o impermanente, do público com o privado, né? Do sagrado com o profano e por aí vai, né? Nessa relação de complementariedade, eu lembro muito uma colocação, né, dentro da doutrina espírita que diz que os processos eles têm que passar ou precisam necessariamente passar por três dimensões, né? Ou seja, a dimensão inicialmente com Deus, né, onde eu vou desenvolver a fé, e a fé nesse contexto aqui entendida como algo que é quase como uma entrega, né? Ou seja, existe uma justiça divina, embora eu possa fazer, existe algo que está acima de mim, eu preciso me entregar a isso, isso é a fé, né? Acreditar que eu tenho uma capacidade limitada e que não posso controlar, embora possa controlar. Ou seja, essa, digamos, é a dimensão da espiritualidade, né? Uma segunda dimensão seria a dimensão de você com o outro. E para isso eu preciso desenvolver, né, uma série de virtudes, né? Igualdade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão, humildade, né? E que é uma relação interpessoal, ou seja, da minha relação com o outro. Ou seja, para que esse eu esteja, usando aí, parafraseando, né, esteja funcional, eu preciso ter essa dimensão com Deus, preciso ter essa dimensão com Deus aqui, vamos chamar de espiritual, eu preciso ter essa dimensão interpessoal, porque tudo na vida se faz de relação, né? Senão a gente nasceria cada um numa ilhazinha, né? Então, desde o primeiro momento do nascimento, eu preciso ter alguém, né? E eventualmente, quando morro também, né? E por fim, né, que é um atributo que, por exemplo, o budismo traz muito, né, que é a minha relação comigo, né? Ou seja, o intrapessoal, né? Perfeito. Então, dentro dessa visão, né, e aí também tem uma série de virtudes, como a transformação, o autoconhecimento e por aí vai. Esse tripézinho, né? Claro, a gente está falando aqui, é muito bonito, é teórico, é bonito, né? É legal, mas assim, cara, como é difícil conquistar, né? Porque a vida nos, como você falou, né? A vida nos desafia, os soluços que a vida trazem é muito complicado. Então, eu queria dar assim, para quem não nos escuta, um tom de. Como fala quando você quer ajudar, assim, como um tom de esperança, né? Para essas pessoas que, Uhum. embora seja tudo isso, né? Montar tudo isso e organizar tudo isso, balançar tudo isso, seja algo difícil, que é possível. O que você tem para falar, William, para ajudar essas pessoas e É, imuni-las de esperança? pois é. Eu concordo com tudo que você falou. Realmente, esse tripé, eu acho que é um dos princípios que eu procuro usar, né? O relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com o próximo. E eu acho e penso realmente que é assim que a gente se cura. Todos nós estamos aqui precisando de algum tipo de cura, né? E a gente se cura no relacionamento, né? Quando a gente olha lá, agora eu vou puxar Kardec. Opa, No livro O Céu e o Inferno, tem um pedaço lá que eu não vou dizer, não vou lembrar agora de cabeça, mas que ele faz uma analogia muito interessante, dizendo que assim como o ourives, né, ele testa o material, o se é ouro, se é prata, quantos quilates e tal, né, riscando ele numa pedra de toque, que depois ele pinga lá uma gotinha, né, essa pedra de toque é uma pedra, é o lítio,
Então ele risca ali, e dependendo do risco, ele vê isso aqui tem tantos quilates. Então é na fricção, é no atrito que você comprova a sua qualidade, né? Então é no relacionamento que você tem que você vai se testar. É impossível não ter atrito, não ter fricção. Então, aliás, Exatamente. algumas pessoas falam assim, puxa, mas eu queria ser como fulano, né? Ele parece que é iluminado. Quando vai conversar com o fulano iluminado, se ele for realmente a pessoa sábia, ele vai falar, você não me conhece todo dia, 24 horas por dia, né? 7 dias da semana, porque não existe isso, é a nossa projeção de algo, talvez com uma harmonia muito grande o tempo todo. Parece que a gente não Ou vive nesse planeta idealizado, né? aqui idealizado, uma projeção daquilo que pode vir a ser, né? Mas que ainda não é. Então, nesse mundo conturbado que a gente vive, a gente se testa o tempo todo, né? Então, é nessa fricção, nesse relacionamento que a gente vai se testando e formando a nossa capacidade. Isso é muito importante. É olhando para dentro também que a gente verá, se a gente não tiver num momento de divagação muito grande ou de é, pura fantasia, a gente verá que nós somos polares, né? Que a gente tem luz e sombra dentro de nós, que a gente tem bem e mal dentro de nós. Então, essas dicotomias são naturais. Nós somos seres duais, né? A gente tem todos esses lados dentro de nós e a gente precisa reconhecer isso. Então, esse olhar para dentro, o relacionamento conosco mesmo, é quando a gente chega e fala: Nossa, mas eu não queria ter sentido ódio ou raiva hoje, mas eu senti. Tá bom, e aí? Aí Ou seja, você, somos falhos, né? Cometemos somos erros, falhos. né? Então é aquilo que você falou, o perfectível nós somos, né? Não somos perfeitos, mas estamos em busca, né? Então, quando eu olho para isso, e se eu quiser negar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um mecanismo compulsivo, obsessivo, né? Eu vou começar a desenvolver rituais próprios, eu quero me afugentar dessas ideias estranhas de sentir raiva do Fabiano, né? E tal, eu não posso, onde já se viu, né? É uma coisa ruim, do mal. Não é bom sentir raiva, porque acaba que você recebe essa carga energética primeiro, antes de mentalizar para alguém, realmente não é bom, mas isso não significa que de vez em quando você não tenha indignação, que você não sinta raiva, né, que você não sinta tristeza. Então, essa idealização, eu só posso ser alegre, eu só posso ser luz, eu só posso ser harmonia, eu só posso. Então, você já criou uma teia de significados que ela é polarizada, ela não é bipolar ou multipolar. Ela não reconhece a dualidade nela, e todos nós temos isso em nós. Então é muito fácil projetar, né? Então, no relacionamento com o outro é mau, o outro é ruim, porque eu não vejo isso em mim. Então, isso não vai me levar para uma situação do interpessoal saudável, né? Que eu estou chamando aqui também de cura, né? Como é que eu curo as relações? Quando eu vejo isso em mim, então eu acabo sendo mais compassivo, mais benevolente, né? Posso perdoar mais, porque eu tenho tudo isso em mim também, né? Aquela pessoa cometeu um delito gigantesco, eu não quero fazer. Eu já fujo disso, eu não quero, mas eu tenho capacidade para fazer, inclusive isso. Só não quero mais. Aí é uma escolha. Escolha, Frente a um exatamente. conjunto de facilidades, a sua atitude, E com de base nos seus autoconsciência, né? princípios e valores, autoconsciência, fala, eu posso, mas não vou fazer, como Paulo falava, né? Tudo me é lícito, mas Mas nem tudo nem me tudo me convém. convém. Então, Exatamente. esse é um exemplo também do início da nossa conversa, né? Então, esse relacionamento com o próximo, vem daí o relacionamento conosco tem que entrar um pouco nesse mergulho. E aí é que tem o X da questão, né? Dependendo da idade que a gente está, da adolescência talvez seja um pouco mais complicado, também não se espera muito isso, né? Na infância muito menos, mas chega uma hora que a gente não pode deixar de olhar para dentro. É importante olhar e pedir apoio quando a gente não está conseguindo lidar com todas essas coisas internas que estão por aí. A gente vive com coisas dicotômicas, não vive? Uma parte quer que você faça o bem, outra parte diz assim, todo mundo faz desse jeito, por que que você tem que ser o certinho? E nessa escolha, né, William, de você priorizar em dado momento a relação com você estava dizendo, né, tanto na infância, na adolescência, até porque não é, né, não é o mote, né, não é aquilo que se espera, né, nessas idades, mas eu estava pensando aqui que, né, tentando fazer aqui, né, minimamente, algo bem rudimentar, mas trazendo um pouco essas oscilações que a gente vive aí na infância, com
com uma questão da tecnologia e das telas e das redes e né, tudo que está fora. Embora na infância e na adolescência a gente não faça isso, talvez, porque não é esperado e não é mesmo para se fazer, mas a gente tem fragmentos disso, né? Ou tinha, né? Vamos colocar É, no passado. A gente tinha quando brincava com os nossos carrinhos, quando brincava não. com um amigo, né? Quando parava na mesa para contar para o pai ou para a mãe como foi a escola, né? E por aí vai, né? Quando a gente se tranca num quarto para fazer uma leitura, né? Ou tá numa brincadeira com os amigos. Tudo isso, embora não seja algo, digamos, condicionado, né? Que você tenha consciência, né? Que você faça isso de uma maneira proposital, achei a palavra, é algo orgânico, né? E que eu acho que essas gerações estão perdendo muito. E isso, creio eu, né? Você paga o preço lá na frente. Né? E eu lembrei quando você estava falando daquele. Eu acho que é o ócio criativo do italiano Massimo, blá blá blá, esqueci o nome dele. E ele fala. Domênico de Masi. Isso, né? E ele diz dessa nossa. Da necessidade até da gente olhar para o ócio, né? Que eu Uhum. estou trazendo, né, enquanto um sinônimo. Não é exatamente isso, mas porque senão, se a gente não tem essa capacidade de olhar que muitas vezes, né, essa construção é orgânica lá na infância, na adolescência, né, muitas vezes a gente não percebe, mas isso fundamenta as escolhas que vêm lá no jovem adulto, né, no adulto. Uhum. E se a gente não tiver essa capacidade de fazer essa ligação, né, porque a gente falou do tripézinho, eu estou falando aí da ligação É, consigo mesmo, e se a gente não tiver essa intenção no mundo adulto, né, ou seja, de viver, é mais do que viver, de vivenciar, de passar pelo ócio, eu transformo a vida num negócio, né? Fazendo aqui um trocadilho. O negócio aqui, né, dizendo que é a negação do ócio, né? Ou seja, toda vez que eu não encontro esse espaço comigo, né, por mais fragmentado que ele seja, por mais que ele seja, né, uma hora acontece, como chama isso, intermitente, né? A importância da gente ter esse lugar, porque é esse lugar que exato. dá a sustentação, né? Total, né? Então, você está tocando num ponto que é, ao meu ver, é muito importante, que é o cultivo de uma dimensão espiritual. Claro que você começou mostrando a família e tal, toda a nossa carga de educação, o que se valorizava e se perdeu muito ao longo do tempo também, né? O brincar, né? Isso aí também é um sinônimo de ócio, né? Eu não estou fazendo dever de casa agora, eu não Exatamente. estou fazendo um trabalho escolar, eu estou brincando. Mas Exatamente. brincando, me relacionando, né? Ou brincando sozinho, mas é lúdico, né? Então isso vem se perdendo um pouco, eu acho que tem que resgatar. Agora, esse ócio hoje, eu acho que ele precisa ser cultivado de uma maneira intencional, porque Exatamente. acho que a maioria perdeu mesmo, né, essa conexão consigo mesmo. Então muitos vêm pela meditação, né? Esse dia eu estava conversando até com um amigo que ele está usando um equipamento, que agora esqueci o nome, que ajuda a medir a frequência cerebral e tal, porque ele disse assim, eu não consigo meditar 30 segundos, então agora eu adquiri um equipamento que mede a frequência cerebral, me fala mais de mim, pelo menos do lado das frequências, né? É, mede em hertz, né? Ele precisa de coisa material. Fala, eu tô nessa frequência, eu tô nessa e tal. É o jeito dele encontrar um caminho para fazer alguma coisa que ele quer fazer e ainda não Ócio. consegue. Ele quer ter esse momento de ócio, né? Então ele está lá com a tecnologia, é um caminho. Outro vai fazer isso por meio da prece, né? Vai, Exatamente. vai, vai se conectar por meio de uma prece sentida, né? Aquela prece realmente que é o coração, né? Talvez o centro da nossa consciência, né, não esteja no cérebro, e sim no coração, né? É de coração aquela prece, ou vai fazer a meditação. Né? Eu também conheço pessoas que acordam cedo para fazer meditação. A gente acorda para tomar banho. Conheço pessoas que acordam mais cedo para fazer meditação, a gente mesmo toma um banho. É a primeira conexão com a natureza, é a conexão com. Veja bem, parece que nós não fazemos parte da natureza. A natureza é uma coisa, nós somos outra. Não, É, nós fazemos parte da natureza. Então a gente precisa se conectar com a natureza, que significa se conectar com esse todo. Nós fazemos parte ou não?
parece que a gente foi se perdendo, se desconectando. A natureza é uma coisa, e aí eu posso explorar a natureza, porque eu não faço parte dela, né? E até de maneira insensata, mas não. Então, esse retornar, não importa qual o caminho que cada um vai escolher, mas é esse lugar interior, né? Exatamente. Esse lugar interno que vai te levar para um lugar que você vai se surpreender. Não tem palavras para descrever isso, né? E quando você estiver conectado, você vai sentir. Você vai sentir que você entrou numa frequência, né, com isso que a gente pode chamar de natureza, com Deus, né, com um plano espiritual, mas você está praticando. E quando você pratica, você vai transformando também a sua vida, né? Quando você pratica muito, você atribui valor, né? Senão você não continuava, né? Então, a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala uma coisa que me marcou também, viu, Fabiano? Ela fala que a gente tem que é, ser perseverantes, né? E ser persistentes. Eu tomava uma coisa pela outra, perseverante e persistente. Mas não é sinônimo. E ela né, parece que é a mesma coisa, assim, à É, primeira vista. Perseverante e persistente. Aí ela falou: olha, a persistência. É isso, você fazer todo dia, você está persistindo naquilo, né? Está persistindo. Então você aloca um tempo, você se cuida, acorda né? cedo Então, para fazer a meditação. a meditação, você está sendo persistente. A perseverança é você se perguntar por que que você está sendo persistente, por que que você está fazendo isso. Olha que Olha só. interessante, né? É isso, você está sendo persistente, mas a perseverança eu devo perseverar nisso. Há um diálogo interno de propósito. Por que eu Exatamente. faço isso? Aí Não a é porque alguém gente. me aconselhou, não é a Isso, influência isso. que me aconselhou. Eu faço isso porque isso é bom, me leva para um lugar legal. Eu fico espiritualmente renovado, eu me sinto mais calmo nas relações, eu me sinto mais harmonizado, menos julgador dos outros, enfim. É o que você falou intencional, né? Dessa É questão. intencional. Você tem essa intenção, né? A perseverança, então, é um. Você reflete o porquê, É, sobre os porquês. e para isso Por você que que eu precisa ter faço isso? intenção de, né? Você precisa ter consciência, né? É. E é o lugar do ócio, né? Que a gente estava falando, né? É, Quando você, né? Jung não, dizia mais ou menos, né? Que o processo de individuação que ele falava, né? Mas aqui vamos tentar, né? O processo de evolução, ele pode ser conquistado através de três vias, né? E essas três vias são assim, você pode usar uma, duas, você pode usar só uma, pode usar só duas, você pode usar uma hora uma, depois outra hora outra. E ele dizia, a gente tem três caminhos: orar, meditar e contemplar, olha aí que legal. né? É o que você fala da natureza, né? Porque quando eu contemplo, eu me sinto parte, né? A gente voltou lá a sensação de pertencimento, né? Você falou do flow, dessa coisa do momento agora, da gente viver o que existe, Conexão. da conexão, né? Uma coisa, você viu? A gente vai falando, uma coisa vai encaixando na outra. E assim, para a gente fechar, né? A gente, claro, a gente falou aqui, passou aí pela questão da espiritualidade, né, de ter essa fé em Deus, em algo maior, em algo que nos guia, de nos entregar a essa força. E você disse, acho que em uma das suas palestras, que você diferencia a vivência da espiritualidade de práticas religiosas, Uhum. definindo-a como uma conexão com algo maior ou com os próprios os valores. Explica um pouquinho isso para gente. Quando você está dentro de um contexto religioso, significa que você está conectado com uma estrutura religiosa, né? Ainda que seja um local específico para aquilo, né? Você tem algumas práticas daquela religião, você então está vinculado àquela prática religiosa. Quando a gente fala da espiritualidade, é alguma coisa de conexão pessoal. É muito mais pessoal e menos subordinada a um conjunto de práticas religiosas. As duas fazem muito sentido, eu acho, na vida do ser humano, quando são vividas de maneira
plena, no sentido de eu respeito isso, eu faço isso porque eu respeito isso, eu valorizo isso, né? Então é genuíno, né? Então, quando é genuíno, ajuda. Mas eu vejo uma clareza muito grande nisso. Inclusive, as novas formas de olhar, né, para os pacientes dentro da psiquiatria, por exemplo, não é o meu caso, não sou médico psiquiatra, né, mas a gente tangencia sempre esses temas. A própria espiritualidade está contemplada, né, no conceito de saúde, né? Que antigamente parava no biopsicossocial, né? E agora não, biopsicossócio espiritual, né? E mais do que isso, a própria condição religiosa da pessoa tem que ser levada em conta numa conversa, num diagnóstico, numa anamnese, se o comportamento dela tem vínculo com a religiosidade dela, isso tem que ser considerado também, né? É, enfim, na análise daquela pessoa, do seu quadro, etc. Então, a prática espiritual, ela é decorrente também de você se reconhecer no mundo, né, nessa dimensão. Então, eu sou um ser bio, psico, sócio espiritual. Eu tinha falado do Piaget, o Piaget não falava do espiritual, né? Mas a gente sabe que ela é super importante. Mas como é que eu sei? Isso é importante, né? Você tem que saber, você tem que sentir isso, não é porque alguém te ensina isso, né? Eu chego a isso por uma questão de lógica, né? Então, eu posso, por exemplo, criar luz, criar atrito, né, utilizar radiação, mas eu não criei as leis que regem tudo isso. Exatamente. Algo criou todas essas leis que regem tudo isso, né? Então, é aquela história que a gente fala, né? Deus, matéria e espírito. Então, o que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria, então é um axioma aí, né? Então, se eu não criei o princípio inteligente, então algo inteligente criou o princípio inteligente. Eu posso criar um corpo, né? Um casal pode gerar um corpo, mas não gera a sua alma, né? Então, esses são princípios que estão ali por detrás dessa atitude espiritual. Então, quando você reconhece isso, faço parte da natureza, sou um ente espiritual, eu preciso cuidar dessa dimensão, assim como eu escovo o dente, eu tenho que cuidar da dimensão espiritual. Assim, não tem como não cuidar, mas é porque você já integrou como uma dimensão em você. Quando você não É, tem essa exatamente. integração, Quando você tem essa percepção, nem que não gere atitude, que você falou lá no começo, né? Você precisa se sentir nesse lugar, né? No lugar de que isso é meu, faz parte do que eu quero, faz parte do que eu isso acredito. também sou eu, né? Isso também sou Isso eu. sou eu. Exatamente, acho que bem colocado. Meu querido, poxa, foi muito bom, O William, tempo estar aqui. passa, né? Tá aqui com você. Antes da gente Obrigado, fechar eu que aqui, agradeço. eu peço para o pessoal aí novamente curtir o vídeo. Quem não curtiu, que deixe sua pergunta, o seu comentário, as informações do William, de onde ele trabalha, dos cursos que ele participa, inclusive ministra, vão estar aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que têm esse interesse semelhante ao nosso, de se inscrever no canal. E para a gente fechar, William, o que você tem para dizer pro pessoal aí? Pois é, né? Tem tanta coisa, né? Mas você me fez uma pergunta agorinha sobre a esperança, né? Então, acho que esperançar é muito importante, principalmente nos dias atuais, né? É uma atitude, ela é também uma ação, né? Eu acho que para que a gente tenha a esperança, pelo menos eu falo de mim agora, né? Se eu pudesse dar não um conselho, mas compartilhar como eu lido com isso, ah, é ter também uma concepção do que é fé, né? Você abordou isso, né? E eu gosto muito de uma afirmação do Cair Bachutel, quando ele fala que a fé é a razão consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. É uma frase curta, eu acho ela poderosa. Então, quando a gente vai pensando isso e se a gente se apropria disso como nosso, a gente perdão, faz uma transformação pessoal dessa teia. A gente não vai mudar esse mundo, mas a nossa visão sobre o mundo é diferente. Então, por que ter esperança? Porque vale a pena ter esperança, né? Vale a pena ter esperança, né? Então, às vezes, um determinado peso que eu não consiga carregar hoje,
a partir da minha percepção sobre ele, esse peso não vai mudar. Se tem 1 quilo, ele não vai mudar, mas a minha ótica sobre o que é 1 quilo na minha vida muda. E o Então, como eu muitas das carrego, nossas. né? E como eu carrego. Então, muitas das atribulações, das nossas ansiedades hoje, elas existem, continuarão a existir, mas a sua forma de olhar, o significado para elas vai te trazer alívio. Né? O que me lembra também, né, a citação de Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei, né? Cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então a gente cansa muito na vida. As atribuições, responsabilidades, a sobrecarga, te cobram muita coisa, joga tudo isso nos nossos ombros, é um fardo absurdo. Mas ele falou: meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Como é que a gente pode compreender que o fardo dele é leve, né? É a visão de mundo, é a visão desse lado espiritual. E a gente cai aí, né, na questão do esperançar, né, como dizia acho que é o Cortella que fala sobre isso, o Mário Sérgio Cortella. E no sentido de que seremos essa sobrecarga, esse cansaço será dividido, né? Porque nós, né, somos, né, consolados, né? Existe todo nós não estamos sozinhos, né? Exatamente. Então, Colaboração. quando você tem essa concepção de Deus e você se permite dividir, o esperançar aumenta, porque você não está dividindo, não está carregando o copo sozinho, né? Você não está. Então, essa sensação de que o sofrimento né, que seremos bem-aventurados por conta do sofrimento é certo até a página 2, né? Mas, na Exatamente. verdade, é por sermos consolados, porque não estamos sozinhos. Então, né, que bonito, né? Isso traz muita esperança, né? Muito, muito. William, queria te agradecer novamente. Acho que a Obrigado, meu gente amigo. vai Eu ter que outro agradeço. bate-papo, viu? Vamos lá, me Muito chama. obrigado aí por tudo Obrigado. e nos vemos em breve, tá bom? É isso aí. Tchau, Obrigado. pessoal. Um Um abraço. abraço, pessoal. Tchau, tchau.